Saudações a todos mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao Dicongo, a convocação, onde somos chamados a refletir a vida, a natureza e toda a existência de maneira muito mais profunda. Eu sou Diba, o convocador, e você é o nosso convidado. Hoje queremos falar sobre a consequência para aqueles que roubam energias, ou a consequência dos roubos das energias. Não para quem lhe é roubado as energias, porque já falamos muito para aqueles que lhes é roubada a energia, mas para aqueles que roubam as energias. Recapitular que falamos sobre as demonstrações mágicas como meios de roubo das energias. Tirar as energias alheias a partir das demonstrações mágicas. E o que realmente acontece para aquelas pessoas que fazem tais demonstrações? Como convocador, é da nossa inteira responsabilidade dizer-vos, ensinar-vos os perigos ou as consequências daquilo que são daquelas que são as práticas do roubo da energia. Primeiro dizer que toda energia que é tirada de alguém deve voltar em mesma proporção. Ou seja, quando eu gasto a minha energia por alguma coisa, essa energia deve me responder pela mesma proporção. É daí que falamos sobre a consequência dos nossos atos. Se eu pegar, atirar o prato no chão, a proporção a força que eu usei, ou a energia que eu usei para tirar o prato no chão, pode ser uma energia usada de forma construtiva ou destrutiva. Se eu usar a minha energia de forma destrutiva para um fim destrutivo, eu vou ter que receber a resposta da mesma energia. Ou seja, eu vou receber a energia da mesma proporção. Daí fala-se sobre a responsabilidade dos nossos atos. Então, toda pessoa que saca energias, que tira energias, deve estar preparada para assumir a responsabilidade dos seus próprios atos. É daí que se diz que a natureza dá a cada um o que lhe é devido. A natureza responsabiliza a cada um o que lhe é devido. Porque toda energia que sai de alguém ou de algum lugar deve voltar na mesma proporção. Exemplo prático podemos encontrar dentro da própria natureza. Quando uma árvore dá frutos, esses frutos conservam consigo sementes, para que essas sementes caiam, voltem em terra e que deem a árvore na mesma proporção. Os filhos, para os pais nascem seus filhos para que os filhos nasçam e deem continuidade da sua paternidade na mesma proporção. Por isso nós falamos sobre a consequência dos nossos atos. Todas as pessoas que usam as energias alheias ou sugam as energias alheias acabarão por pagar da mesma proporção. Ou seja, essas energias hão de voltar para eles. E as energias são sempre gastas vezes 3. Ou seja, quando vocês tiram a energia de alguém, significa que você está a tirar a energia vezes 3, porque a energia sai vezes 3. Basta olhar para o próprio relógio e as horas de pontas. Nós temos 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. E volta de novo 0 para um novo dia. Ou seja, nós temos uma transição de energia vezes 3. Então, quando você suga a energia de alguém, seja por demonstrações espirituais ou demonstrações mágicas,
seja através das ofertas, você está a sugar energias vezes 3. Essas energias você vai ter que repor vezes 3. É daí que nós vimos que muitos levam consequências dentro da sua família, como pobreza, as desgraças. Por quê? Porque as energias que ele foi sugando, ele deve pagar vezes 3. Se ele não pagar até o fim as energias, a energia dele, que são os filhos, porque os filhos são a nossa própria energia continuada, né? A energia dele vai pagar essa energia vezes 3. Daí fala-se da consequência hereditária, né? É a consequência hereditária. Porque a energia que saiu deve voltar na mesma proporção. Então, quando você recebe uma oferta de alguém, quando você recebe uma oferta de alguém, líder religioso, espiritual, pastor, profeta, apóstolo, quando você recebe uma oferta de alguém, você deve dar espiritualmente uma coisa valiosa para poder cobrir essa dívida. Porque até as ofertas que recebemos são dívidas. Porque toda a energia que sai deve voltar por onde ela saiu. Toda a energia que sai volta por onde saiu. Por isso é que se diz que estás a pagar pelos teus próprios mãos, estás a pagar pelas tuas bondades. Ou seja, se o mal recebe da mesma proporção, a bondade também recebe na mesma proporção. Toda a energia que sai, volta na mesma proporção. Daí, quando você recebe a oferta de alguém, você deve pagar com alguma coisa espiritualmente valiosa, que os truques não são, que as orações dos vamos tentar não são, dos jejuns da certeza, os jejuns da certeza não são. Porque muitos hoje são as pessoas, líderes religiosos, que vão entrando em dívidas, dívidas, dívidas e dívidas. Que você pode não sentir o peso disso. Muitos sentem, por causa das consequências que eles vivem. Só que ninguém vem nas telas e conta os problemas da vida dele para os outros, né? Por isso é que quase nunca sabemos quando é que alguém está a pagar por alguma coisa ou não. Mas todos pagam. A natureza não mente. A natureza não falha. Basta olhar para o próprio ciclo da natureza. O ciclo da natureza é doador. Ou seja, dar e receber é o ciclo da natureza. Vana yevewa. Dar e receber. Então, quando você recebe a oferta de alguém, você deve pagar com alguma coisa espiritualmente valiosa. Se essa pessoa tiver a passar por uma situação, você deve pagar com alguma coisa espiritualmente valiosa. Se essa pessoa te procurar por alguma situação, vamos supor que a pessoa esteja com problema de depressão, né? Você deve pagar com alguma coisa espiritualmente valiosa. Existem aquelas pessoas que fazem os truques, né? Propositados. Os truques propositados são aqueles que sabem bem que ele não faz esse trabalho, mas ele vive disso. Tem um nome que chamam propriamente. Como é que chamam? Enganador. Algo assim. Malabaristas, burladores, né? Certo. Então, quando... Olha, os nossos irmãos da República Democrática do Congo têm um nome que eles chamam Men. Men. Só isso aqui é Men.
Hoje, o que nós chamamos de bordador, né? Mas só que o man, ele está a dizer que esse aqui é alguém que vive disso. Vive enganando as pessoas. Ele pode dizer que ele é um curandeiro. Tem um templo, tem um lugar onde ele recebe as pessoas, recebe doentes. Mas ele não faz isso. Ele só está a fazer isso para conseguir dinheiro. Essas pessoas entram em dívidas muito pesadas. Nós conhecemos famílias. Eu conheci uma família que vive uma situação trágica até hoje. Por causa de quê? Das consequências do que o filho mais velho daquela família fazia. O filho mais velho daquela família vivia disso. E hoje aquela família paga por essas consequências. Por quê? São energias que foram roubadas. Quando te roubam o dinheiro que você dá, quando não era para fazer aquilo, mas você recebe aquele dinheiro, ok? Ou você paga aquele dinheiro, é energia que está aí, e todas essas energias devem voltar. Os que estão a ficar ricos, né? Os que estão a ficar ricos simplesmente contando histórias, você junta um monte de pessoas só para contar histórias, e não, isso deve ser assim, isso deve ser assim, essa história é assim, prendendo a pessoa dentro de um formato, como se fosse um rato dentro da caixa. Estão a roubar muitas energias e estão a entrar em muitas dívidas. É daí que a Bíblia vai dizer que Deus visita a maldade dos pais até a quarta geração. Deus visita a maldade dos pais até a quarta geração. E aquele que não crê em Deus, será que não paga pelas maldades dele? Em poucas palavras, está a dizer que a natureza tem um ciclo próprio de visitar as energias que foram tiradas até a quarta geração. Porque na quarta geração que as energias ganham um outro rumo. Transformação. Certo. Os meus filhos vão pagar porque tem a minha energia. Os filhos dele vão pagar porque tem a mesma energia. Quando passa 1, 2, 3, no 4, quando vem o 4, depois do 4, as coisas devem fazer o quê? Uma nova forma. Devem ter uma nova forma. Por isso, quando nós falamos sobre ancestralidade, o que é ancestralidade, o que vem a ser ancestralidade, é que nós vamos explicar isso. Mas falamos que toda energia roubada volta vezes 3, porque toda energia que sai vezes 3. Sempre que você ajuda alguém, você ajudou vezes 3. Sempre que alguém, você deu algo para alguém, você doou vezes 3. Tanto no construtivo como no destrutivo. Se você fazer mal para alguém, você fez essa maldade vezes 3. Então você deve esperar na mesma proporção. Porque o ciclo energético vezes 3, 8 horas de ponta, para nos dar 24, vai ser 8 vezes 3. 8 vezes 3 vai nos dar 24. 8 vezes 3 vai nos dar 24. Porque se nós pegar 8 horas de ponta, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 8, para nos dar 24, temos 4 horas de ponta do visível e do invisível, ou seja, manhã e noite. Ok? Aqui tem 8 horas de pontas correspondentes para ele. Porque nas 4 horas de pontas da noite são 0, 3, 18, 21. E tem as horas correspondentes, 20, 19, 22, 23, 1, 2, 4, 5. São horas correspondentes, né? As 8 horas correspondentes das 4 horas de ponta da noite. Existem também as horas correspondentes que vai nos dar 4 mais 8, vai nos dar quanto? 12. É por isso que existem 12 horas para a tarde
4 horas de ponta, 8 correspondentes, e 12 horas da manhã, 4 horas de ponta, que são 6, 9, 12 e 15. São horas que estão no ponteiro do relógio, naquela cruz do relógio. Ok? Mas elas também têm horas correspondentes. Quais são? 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17. São 8 horas correspondentes. Mas as 4 horas de ponta vão nos dar quantas horas? 12 horas do dia. Estamos a procurar fazer entender aqui o processo, porque o homem acha que ele é isento da natureza, sem saber que você é nada mais nada menos do que uma das manifestações da natureza. Você é uma das manifestações da natureza, se não a mais completa. Você é uma das manifestações da natureza. Assim como você vê o tempo a circular, quando a energia das 3 é tirada, é passada para as 6. Quer dizer que essa energia que as 6 tirou vai voltar na mesma proporção, de novo para as 3. E o ciclo do dia gira do mesmo jeito para você. Quando tiramos oferta de alguém, devemos saber que nós estamos a tirar energia. Para dar alguma coisa, devemos dar alguma coisa benéfica para essa pessoa. Devemos dar algo espiritualmente benéfico, para que possa cobrir a dívida dessa energia que ele gastou. Da energia que ele gastou. Do que é espiritualmente benéfico? Uma mensagem que coloca alguém dentro da caixa, como um rato, que não sabe por onde sair, quando lançam queijo, come, se sente confortável, descansa, mas depois sente pressa de liberdade, fica a procurar espaço, depois lançam mais queijo, come, se sente confortável, depois sente vontade de liberdade, por causa do quadrado. Ou uma mensagem que nos leva a uma maturidade. Tornar o homem profeticamente livre. Manifestar ou representar aquilo que lhe apresenta. Então, quando essas energias são tiradas, estamos aqui a explicar das energias tiradas, a consequência das energias tiradas, e as ofertas como uma das formas de roubo de energia. As ofertas que nós recebemos. Já falamos das ofertas, certo? Falamos das ofertas, mas estamos a fazer entender agora quem recebe. Como é que isso resulta? Para quem recebeu, como é que isso resulta? O que lhe espera? Você que recebeu, o que te espera? O que você deve esperar? Hoje nós vimos pessoas em situações trágicas. Nunca entendemos o porquê que essas pessoas encontram-se assim. Nunca entendemos porquê. Toda a bondade que a pessoa faz, ou a maldade que a pessoa faz, aquela energia que ele dispensou, vai voltar de novo para ele, vezes 3. Vai voltar de novo para ele, vezes 3. E a ideia do vezes 7, né? A ideia do vezes 7. Se eu te dizer que na ideia do vezes 7, o próprio Jesus está te mostrando as possibilidades de reencarnação. Porque se você contar as 8 horas de ponta, certo? Tirando 0 horas, você tem quantas horas? 7. São 7 anjos em volta do trono divino, de acordo com a Bíblia.
7 anjos em volta do trono divino. São 7 horas em volta das 0 horas, que é o trono divino, porque ele é que une o visível e o invisível, o ontem e o hoje. Quem une isso? 0 horas. Por isso é que é chamado meio-dia. Ou seja, é o divino, é a representação do divino no tempo. Porque o Criador deixou suas marcas. Em Isaías 66 ele diz: o céu é o lugar do meu trono, a terra é o escabelo dos meus pés. Tudo que existe tem as minhas mãos, ou seja, eu deixei a minha assinatura. E o tempo, o Criador deixou a assinatura para que você possa entender como é que as coisas estão constituídas. Codificaram em 7 anjos em volta do trono divino. Mas você não consegue olhar para o tempo e olhar esses 7 anjos em volta do trono divino. 0 hora é meio-dia, que junta o ontem e o hoje. Então ele está no meio, é o trono divino. À volta das 0 horas, temos quantas horas de ponta? 7 horas de ponta. Vamos ver as notas musicais, vamos ver no arco-íris, vamos ver nos chakras, vamos ver 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, que criam 1. E nesses 7 vamos ter uns do dia anterior, outros do outro dia, mas que todos eles juntam, criam-se 1, tornam o infinito. Ou seja, 0 é o infinito. Zero é o infinito, é o omnipresente. Ou o infinito que se manifesta na omnipresença. Porque primeiro aparece o infinito, depois aparece a omnipresença. Porque para que haja omnipresença é necessário que haja criação. Porque a omnipresença é estar em tudo. E como é que vamos estar em tudo? Quando já existe criação. Mas infinito não. Mas isso aqui não é o ponto aqui. Isso é aula de teologia muito profunda. Então, quando fala-se de 7 vezes, do pagar de 7 vezes, né? Você vai ver 7 anjos volta ao trono divino. A vida do ser humano, se calcular, saber como calcular a vida do homem, vamos ver que a vida do homem tem 8 fases. Até a última fase, que é a fase de se tornar ancião, estar entre a vida e a morte, desde o nascimento até os 72 anos. Por isso é que a Bíblia fala sobre os 72 anciões. Ou os 72 velhos. 24 anciões, 7 seres em volta do trono divino, ou seja, 7 seres mais o trono divino vai dar 8. 8 vezes 3 vai nos dar 24. 24 vezes 3 vai nos dar 72. 7 seres em volta do trono divino, 24 anciões, 72 velhos, ou 72 anciões. Não é assim que está organizado o trono divino? Ou não lemos essa parte? E vamos encontrar isso dentro das horas. Nunca ouvimos a falar, você tem 72 dias, 72 horas para resolver isso. 72 horas é resultado de quê? Você tem 3 dias. Porque 3 vezes 24, um dia tem 24 horas. Vezes 3, de 3 dias vai te dar 72 horas. Você tem 24 horas, você tem um dia. Mas ninguém fala, você tem 48 horas só apenas, né? Você tem 72 horas. Porque 24 é resultado de 8 vezes 3. Vai dar 24. 24 vezes 3 vai dar 72. Então, quando fala-se de vezes 7, pagar vezes 7, você pode entender como pagar sem fim. Ou pagar por toda a vida. Mas também, vezes 7 pode significar pagar nas reencarnações ou posteriores.
Porque você reencarna 7 vezes. Você reencarna 7 vezes. Não é porque um livro disse, porque uma religião disse, porque o próprio tempo te ensina isso. Quantos dias tem uma fase da Lua? Cada fase da Lua tem quantos dias? 4. Cada fase da Lua. São 4 fases. Cada fase tem quantos dias? 7. Que faz uma semana. Se fizeres os 7 vezes os 4, vai te dar quanto? 28 dias. O calendário lunar é de quantos dias? 28 dias. Se fizeres 28, 2 mais 8 vai te dar 10. 10 vai ser 1 mais 0, que vai te dar 1. Por isso, em 28 dias, você tem uma lua. Porque para se considerar uma lua, a lua deve ter as suas 4 manifestações. Depois fala-se uma lua, que é igual a um mês. Por isso, em Kikongo, mês chama-se Ngonda. E a lua chama-se Ngonda. Ou seja, quando contamos uma lua, que teve as suas 4 manifestações em 7, 7, 7, 7, 7, que vai dar 28 dias, vamos falar que já passou uma lua. Ou seja, já passou um mês. Por que o número 7 está lá? E vamos encontrar de novo esse número 7 no Sol, nas horas de pontas do Sol. O movimento do Sol nas horas de ponta. São quantos movimentos? 7. São 7 movimentos. Ou nós pensamos que o número 7 está lá por acaso? Nos 7 chakras, nas 7 cores do arco-íris. Não. Os 7 seres divinos em volta do trono, os 7 seres em volta do trono divino. Ou seja, o trono divino é o infinito. Os 7 seres em volta do trono divino são as 7 manifestações, ou seja, são as 7 vidas. 7 seres em volta do trono divino são as 7 vidas do divino. As 7 manifestações do divino. Podemos encontrar isso na hora. 0 horas tem 7 manifestações, que são 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Vamos dar 7 manifestações. Manifestações de quê? Das 0 horas. Ou seja, você nasce e depois você tem 7 manifestações. Daí você paga 7 vezes. Penso que deu para entender, porque para um bom entendedor, palavras miúdas bastam, né? Então, você vai pagar isso 7 vezes, em 7 reencarnações. Se você não cobrir na próxima reencarnação, vais pagar de novo na outra reencarnação. Enquanto você não cobrir essas dívidas dessas energias que foram retiradas e não voltaram na mesma proporção, você vai pagar essas energias, ou você vai pagar essas dívidas vezes 7. Você vai pagar vezes 7. Essa é uma das consequências, né? Se não a consequência mãe do roubo das energias. Quando nós roubamos as energias, devemos estar preparados para isso. Convocar as pessoas apenas para fazer demonstração. Convocar as pessoas apenas para tratar as pessoas. Convocá-las só para contar história. A história que você conta é uma história de alguém já feita. A minha história, eu busco exemplo na história dessa pessoa. Mas mesmo hoje as histórias não são contadas para tirar exemplo. Porque hoje quando se fala da história, por exemplo, do profeta Elias, o que o pastor quer passar na ideia do profeta Elias? Quer apenas nos passar a imagem, por exemplo, Deus é o Deus do impossível, você deve crer, não desista já, continua a colocar a tua oferta, porque Deus é Deus do impossível, e mostrar que os homens de Deus têm a capacidade. Mas não há nenhum exemplo para a pessoa que foi sentar e está a ouvir essa história, tipo, o exemplo que ele pode tirar. Não há nenhum exemplo que ele pode tirar, tipo, não, isso aqui é para mim, para a minha vida, nesse ato ou naquele. É mesmo só para mostrar que Deus tem capacidade de fazer o impossível e que os homens de Deus possuem esse poder. Mais uma vez, o que está a ser trabalhado é o teu emocional.
A primeira riqueza de uma pessoa é o seu estado emocional. A primeira e grande riqueza do ser humano são as emoções. Ou é a emoção. Então, quando você recebe essas ofertas, recebes essas coisas todas, deves estar preparado para dar algo espiritualmente valioso. Hoje as pessoas sabem que não tem nada valioso para dar e querem aprender de tudo, estudar tudo, viajam para aprender tudo, vão para a Nigéria, vão para Moçambique, vão para Guiné, vão para o outro costuma ir para onde? Na Índia, para ir buscar e trazer. Mas é algo que ele próprio não tem certeza se é espiritualmente benéfico. Alguns aqui mesmo, outro disse, não, aqueles pastores não sabem nada, nós somos da ordem profética, nós sabemos que na Bíblia não tem tudo. Então nós precisamos investigar mais. Estás a investigar com orientação de quem? Estás a investigar com orientação de quem? Então não tens nada espiritualmente benéfico para dar. Já que não tens nada espiritualmente benéfico para dar, o que vai te ser cobrado serão as tuas próprias energias. Daí, se você não pagar, se você não terminar de pagar as dívidas energéticas das energias que você roubou agora, você vai pagar com os filhos, porque é a tua energia que deve continuar a pagar. Porque a energia que está no teu filho é tua. Então, em todo lugar que essa energia tiver, vai pagar. Daí fala-se sobre a dívida dos pais que afeta os filhos. Chega um tempo, começamos a ver que as pessoas mais pobres são sempre aqueles que eram família dos pastores, famílias dos que recebiam os presentes, os dízimos, tudo isso. Já perceberam isso? Vocês prestam atenção nisso? Por quê? Porque essas pessoas entraram em muitas dívidas. E não estamos a falar de dívida porque matou, porque estuprou, não. Só porque recebeu algo que ele não soube devolver de maneira espiritualmente benéfica. Não porque matou alguém, não. Só recebeu algo que ele deveria devolver. Vamos dar um exemplo, bem simples, bem prático. Uma mamã que tem um filho enfermo ou coxo, foi na igreja porque sabe que aí o profeta faz milagres, as pessoas caem, então o filho pode andar. O profeta vê que o que traz a mamã é isso, e ele sabe que o que trouxe é isso. Não tem nada de salvação que traz a mamã, é só o que ele pode fazer. E ele sabe que ele também não pode fazer nada, mas só que essa mamã pode encher o balaio das ofertas. Então ele não vai falar na mamã, o que você procura aqui, não tem. Vai continuar a vender esperança na mamã. A mamã vai começar a ver as demonstrações, as pessoas caindo, as adivinhações serem feitas, mesmo que nunca chegaram no filho dele. Hoje até podem chegar a falar que teu filho está assim, mas o problema é... Os coxos, estamos a entender o problema, ou estamos a conseguir ver a origem dos problemas deles, né? Mas por que não resolvemos? Por que eles não andam? Se Rabi não muda, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por que hoje Deus já não faz milagre? Então adivinha-se o problema da mamã, mas não se resolve. E essa mamã vai continuar a pagar, vai continuar a pagar. Com as demonstrações que ele está vendo lá, ela acha que não, é aqui onde vão resolver o meu problema, então ela continua a pagar. E aquilo vai criando dívidas. Enquanto aquele vazio que lhe faz pagar não for preenchido
com algo espiritualmente valioso. Quantas pessoas hoje estão nas igrejas e entendem, não, meu filho não andou, mas valeu a pena porque isso me fez entender isso nessa dimensão. Quando não preenchem com algo espiritualmente valioso, então o que vai acontecer? Essa energia que ela tirou para pagar pelo filho que está doente ou pelas demonstrações que ela viu, vai ter que voltar vezes 3. E se você não tiver nada para pagar ou não conseguir pagar essa energia vezes 3 na mesma proporção, então você pagará vezes 7. Ou seja, em cada volta tua ao Sol, porque nós fizemos uma volta ao Sol, isso que chamamos tango. A volta ao Sol, assim como o Sol faz o movimento, a nossa vida também é um ciclo solar, mesmo no nosso crescimento desde a infância até os nossos 72 anos, a nossa idade de ancião, entre a vida e a morte. É um ciclo solar, porque assim como é o Sol, assim é o sistema solar, assim também é o homem. Porque o homem é o Sol em forma mini. Você tem o crescimento físico que te mostra as 8 etapas do Sol, e você tem o crescimento espiritual, que chamamos as voltas espirituais, a volta ao Sol, ou que alguns vão preferir chamar reencarnação. Então você, nas 7 reencarnações, você vai pagar, e daí se fala vezes 7. Vais pagar nesse, se não acabar de pagar nessa, vais pagar na outra, se não acabar de pagar na outra, vais pagar na outra, se não acabar de pagar na outra, vais pagar na outra, sucessivamente. Então, as consequências são drásticas. Devemos refletir. Hoje está tudo bem, estamos a beber, estamos a comer, mas amanhã. Por isso é que muitas dessas pessoas são as pessoas que amanhã acabam em situações péssimas. Ou suas famílias se envolvem em situações péssimas. Mas não, eles estão a comer, estão a beber. Não. Eles estão a forçar a barra. Ou vamos ter que tirar mais, ou vamos ter que receber mais, ou vamos ter que criar mais método de ganhar oferta. Por isso é que, se eu morrer, o meu filho é que deve fazer o quê? Deve dar continuidade da igreja. Mesmo que esse filho estava na Europa e não dava importância nessas coisas, quando eu morrer, ele deve voltar. Ele vai ser o novo representante. Para poder manter. Não levando em conta a espiritualidade. Não levando em conta a espiritualidade. Levando em conta o quê? As energias alheias. Porque todo o dinheiro que você recebe é energia alheia. Quando alguém te dá alguma coisa, por que te dá um salário? Porque eu canalizei energia durante um mês. Certo. A empresa te deve quanto dá salário? Não. Você agora é que deve à empresa. Tens que trabalhar na mesma proporção que ele te paga. A natureza visível não nos ensina nada. Tens que trabalhar na mesma proporção que ele te paga para poder cobrir o que ele te deu. E quando você não responde, torna-se uma dívida. A empresa depois desconta. A vida humana é assim. Obrigado.